Boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Fábio Martins e sejam todos bem-vindos ao Ministério Zoe. Nessa data de hoje, 9 de abril, nesse sábado maravilhoso, nós vamos estar falando sobre religiosidade. É isso mesmo, religiosidade. Você sabia que a religiosidade é algo tão perverso, tão espiritualmente venenoso, que ao observar os ensinos de Jesus Cristo, entendemos que ela pode ser pior até mesmo que a imoralidade? É verdade, irmãos. E é isso que nós vamos hoje analisar no nosso texto de meditação de hoje. Então, antes de começar essa mensagem, nos ajude o canal a crescer, compartilhando essa mensagem com alguém, inscrevendo-se no canal, clicando no sino de notificação, deixando seus comentários nas mensagens do vídeo e deixando aquele like bem legal pra gente aí, que vai estar nos ajudando imensamente. Amém? Então vamos lá para a mensagem do dia. Nossa mensagem de hoje, dessa noite, está localizada no livro de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, verso 36 em diante, diz assim: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com as suas lágrimas, pois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar meus pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Então, queridos irmãos, é um texto muito bonito. É um dos textos, talvez assim, no meu ponto de vista, mais bonitos de se ver. Porque Jesus ele foi convidado para uma refeição, e ele chegando ali, Jesus não foi tratado, talvez como ele deveria ter sido tratado, não pela pessoa que ele era, mas porque era comum a forma de se tratar uma pessoa quando você era convidado, né, para uma refeição na casa de alguém. Era comum naquele tempo você dar água para se lavar os pés, né? Era comum dar um beijo, que eles chamam, né? Um beijo para dizer como que você seja bem-vindo, e derramar uma gota de óleo ou derramar óleo sobre a cabeça dessa pessoa que ali chegou na casa. Então essas 3 características era comum a qualquer pessoa que você convidasse para ir à tua casa. Ah, vamos lá convidar você para ir lá jantar em casa. Era feito isso. Era feito essa situação.
Era dado água para lavar os pés, era dado um beijo de boas-vindas e era colocado óleo na cabeça. Agora, o interessante é que desde quando Jesus chegou, nada se foi feito. O que nós entendemos é que os fariseus, embora conhecessem a palavra, existia algo dentro deles chamado religiosidade. Ou seja, eles estavam colocando Jesus de uma certa maneira à prova, questionando Jesus, os atos de Jesus, querendo ver os atos, as conversas, com que tipo de Jesus se relacionava, para poder julgar Jesus Cristo. Porque eles se achavam, talvez, por conhecer um pouco mais a lei, por conhecer a lei, eles se julgavam superiores a todos os outros seres que existiam. Como essa mulher. A Bíblia fala que ela era uma pecadora, mas não fala qual tipo de pecado que ela cometeu, mas falava que ela era uma pecadora. E isso fazia com que os fariseus se achassem melhor do que ela, inclusive tirando o crédito de Jesus, por assim dizer, dizendo que se Jesus soubesse quem ela era, ele não ia deixar lavar os pés. Mas Jesus Cristo, ele sempre, e ele não teve assim, ele não fez acepção de pessoas. Jesus sempre fez questão de estar com todos os tipos de pessoas, porque Jesus Cristo ele não mudava o seu jeito de ser. Ele era Cristo, ele era o Filho de Deus, ele é. E ele se comportava como tal, ele se comportava com aquilo que ele sabia, obedecendo às normas de Deus, mas tendo amizade com todas as pessoas. Porém, quando essa mulher se dobrou aos pés de Jesus, lavou os pés dele com lágrima, isso mostrava que, embora ela fosse uma mulher pecadora, ela era uma pessoa que deu a entender que ela estava derramando, se arrependendo de todos os seus pecados. Será que se os fariseus, os religiosos, entendessem o que aquela mulher realmente estava fazendo, qual seria o ato que eles também deveriam fazer? Eles também deveriam se arrepender dos seus pecados, se arrepender da sua religiosidade, esse espírito de religiosidade, e também pedir perdão. Mas, como eu falei no começo, o espírito de religiosidade, ele, ao você analisar, ele é pior até mesmo do que a imoralidade. Por quê? Porque, diferentemente dos demais pecadores, os religiosos, ele tem a sua aparência de piedade, ele é um pecador vacinado contra o arrependimento. É isso que nós vemos aqui nesse caso. Eles veem que uma pecadora se dobra perante Jesus, conhecem que Jesus é um grande profeta, como eles mesmos falam, viram maravilhas de Jesus e viram que essa mulher estava ali chorando, lavando seus pés, colocando óleo nos pés dele, e mesmo assim eles não conseguiram enxergar que aquela mulher estava se arrependendo de todo o seu mal, e eles não estavam se arrependendo, pelo contrário, eles estavam tentando se colocar num patamar superior, se achando melhor. Jesus, porém, ele ilustra duas pessoas que deviam uma certa quantidade, e, logicamente, essa pessoa a qual eles deviam, perdoou a ambos, tanto o que devia mais, quanto o que devia menos. E Jesus, ele não falou que ela não era pecadora, mas falou que os pecados dela estavam perdoados. Jesus deixou claro que os pecados dela lhe foram perdoados porque que ela amou muito, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus ele deixou muito claro essa situação da religiosidade demonstrado aqui pelos fariseus. O espírito de religiosidade, um religioso, ele sempre vai olhar o seu jeito de andar, o seu jeito de falar, o seu jeito de com quem que você está andando,
que tipo de roupa você está vestindo, e sempre vai ter uma aparência de piedade. Mas, preste bem atenção, você que está me ouvindo, amado irmão ou irmã, esse espírito de religiosidade pode estar tirando a graça de Deus sobre a tua vida. Porque está te deixando cego e não está permitindo com que você venha se arrepender. E vou deixar algo bem claro. Assim como Jesus perdoou os pecadores, pecados imorais talvez, pecados grandes, pecados, um amontoado de pecados, Jesus muitas vezes pode perdoar muitos pecadores que estão fora da igreja, que estão começando a andar com ele, e não perdoar o religioso. Porque o religioso ele não se arrepende e ele se acha melhor do que os outros. Se acha que muitas vezes, porque por falar o evangeliquez, as formas de falar gospel, vai fazer ele mais crente ou vai fazer ele mais espiritual do que os outros. E não. Jesus ele foi muito claro com como ele lidava com as pessoas, de uma maneira normal, mas defendendo e pregando aquilo que Deus ensinou a ele, que os pais dele ensinaram a ele. Então, tome muito cuidado com esse espírito de religiosidade, porque ele é muito sutil. E detalhe, quem contém esse espírito de religiosidade, muitas vezes não consegue ter a humildade para reconhecer e pedir perdão e se arrepender. Então, irmãos, essa é uma mensagem que eu quero estar deixando para o seu coração hoje, tá? Espírito de religiosidade, esse espírito maligno que tem agido dentro das igrejas, fazendo com que muitos religiosos se achem melhores do que outros. E não, todos nós somos iguais perante Deus, porém os caminhos que nós tomamos é o que vai fazer a diferença. Que você, amado irmão, amada irmã, nunca olhem para um pecador, uma pecadora, de uma maneira a poder julgar eles, mas sim amá-los e que você possa mostrar o caminho ideal para ele. Amém? Vamos estar orando para que você possa ter um final de semana abençoado, né? Sabadão à noite, com a família, que bênção, né, amados? Então vamos estar orando. Amado Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse instante, Pai, colocar diante do Senhor todos os que estão ouvindo, que estão orando comigo nesse instante, e que estão, Pai, ouvindo essa mensagem sobre religiosidade. Esse mal que tem acontecido, Pai, entre muitos da igreja, o que estão se achando muitas vezes melhores do que os outros porque estão dentro de uma igreja, porque muitas vezes anda com uma calça comprida, porque anda com um sapato, porque anda com uma gravata. E o Senhor não procura isso, Pai, no nosso coração. O Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós sabemos, meu Pai, que a graça do Senhor, o perdão que o Senhor tem para nós é para com todos, indiferente se somos de dentro da igreja ou não. O Senhor, meu Pai, tem dado tempo para que todos possam se arrepender, para que todos possam voltar aos seus caminhos, aos caminhos do Senhor. Que se tiver alguém que esteja ouvindo essa mensagem, Pai, com esse mal da religiosidade, que se arrependa, que possa voltar e que possa se colocar num caminho de humildade. E que se aquele, Pai, que se reconhece pecador, que ande nos teus caminhos, que venha andar nos teus caminhos, que venham reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida deles. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor possa guardar a casa deles, guardar o final de semana, a comunhão entre a família, cura de todo mal, de toda enfermidade, de toda dor, e que eles venham ser cada vez mais abençoados por tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.